pessoal, boa noite então. Sejam bem-vindos ao curso de produção de sabão. Esse curso acontece paralela à campanha Recicla Óleo, que é uma campanha com iniciativa do Parque da Lagoinha e da Sabesp. Essa campanha visa incentivar as pessoas a armazenar o óleo de cozinha numa garrafa e entregarem nos pontos de entrega voluntária que estão sendo instalados na cidade. O Parque da Lagoinha é um desses pontos. E no curso de hoje a gente vai falar sobre a oportunidade que a fabricação e a venda do sabão proporcionam para quem quer buscar uma renda alternativa, por exemplo. Tá? Então, eu agradeço muito a presença hoje das nossas palestrantes. E a gente já vai dar início, então, com o Sebrae, que eles vão se apresentar e falar um pouco mais sobre a fala deles, e também com a Naturinha, que veio para fazer a produção de sabão, né? Então, a parte do sabão vai ficar com a Daniela, da Naturinha, e a parte de empreendedorismo, então, com o Sebrae. Se você pudesse apresentar, então, por gentileza, eu agradeço. Obrigada, Carol. Obrigada a todas presentes, ao presente aqui também, ao jovem. Como é seu nome? Fala mais alto. Bento. Isso, é Bento. Bento. Muito bom, Bento, você está aqui. Bem, gente, o Sebrae, né? Eu sempre gosto de iniciar a nossa fala perguntando: quem conhece o Sebrae? A Beth conhece, não é? Mas vocês sabem exatamente qual é a nossa missão? A nossa razão de existir? Geralmente isso acontece. O Sebrae tem uma marca forte, uma marca inclusive que está no mercado, que vai completar em 2022 50 anos. 50 anos dedicado a apoiar a micro e pequena empresa e fomentar, incentivar o empreendedorismo. Então, quando a gente iniciou nossa missão lá atrás, ainda não se tinha tanta noção da importância da micro e pequena empresa. Hoje, nós temos, né, a clara importância, entendimento, né, dessa missão do Sebrae. Porque as micro e pequenas empresas são 97% dos CNPJs existentes no nosso país. Então, imagina a grande massa que está extremamente capilarizada por todo o nosso território de micro e pequenas empresas precisando de apoio. Até porque a população economicamente ativa, que está ali com a responsabilidade de gerar a renda para a sua sobrevivência, não teve educação empreendedora, não teve educação em gestão. E aí, quando se lança ao movimento de ter o seu próprio negócio, tem uma série de dúvidas, uma série de dificuldades que leva a quase 70% morrerem até 3 anos de idade. Então, nós temos um problema enorme de mortalidade empresarial no nosso país. E a grande maioria é pequena, e aí eu costumo dizer que esse nome a gente tem até que já para o futuro pensar em mudar, porque parece que quando a gente é pequeno, parece que nada nos cabe. E eu gosto de puxar uma simulação, principalmente com um ambiente que tem muitas mulheres. Imagina a gente vestindo 42 e nos dão uma calça 36 para vestir. A gente vai tentar vestir, não nos cabe, dá aquela angústia, aquele desespero, e tudo que é pequeno parece que não nos cabe. Então, essa nomenclatura de pequeno parece que não cabe a nós a iniciativa de buscar apoio, de buscar o conhecimento para ter uma melhor gestão do meu empreendimento, porque ele é pequeno. Muitas vezes, quando nós chegamos e apresentamos as nossas soluções,
que nós temos soluções para todos os níveis dessas empresas, ou seja, desde o MEI, que é o famoso MEI, microempreendedor individual, até a empresa de pequeno porte, que hoje, pela lei, é a que fatura até 4 milhões e 800 mil ano. Então, isso faz o universo dos 97% dos CNPJs ativos, sem falar os que ainda não abriram, né, sua empresa. E aí entra aquela coisa de que não me cabe porque eu sou pequeno. Ah, venha fazer um curso sobre finanças. Não, meu negócio é pequeno. Mas, gente, é pequeno, mas se você não souber gerenciar bem esse dinheiro, ele poderá se perder, como na grande maioria se perde. Ah, venha fazer um curso de marketing. Marketing? Tá louco, esse negócio é para grande. Como é para grande? A maioria, grande massa, é pequena. E aí, gente, somada essa missão que o Sebrae tem de apoiar as pequenas, as micro e pequenas empresas no nosso país, né? O Sebrae está em todo o território nacional. A gente tem somado uma coisa que a gente já tem como missão, que é fomentar, incentivar o empreendedorismo, mas principalmente fazer com que todos entendam o que é empreendedorismo, que muita gente ainda não sabe. O que é empreender? As pessoas pensam que é abrir um negócio. Então, a gente precisa fomentar o entendimento do empreendedorismo e do valor, da valorização. Porque o que é que acontece na grande maioria? A mulher, ela está naquela idade, né, de cuidar dos filhos, não consegue desenvolver uma atividade fora de casa, mas ela tem um dom que prepara doces, bolos, salgados. E ela começa fazendo isso e comercializando. Isso é empreendedorismo. Uma jovem que aprende a fazer unhas, começa fazendo, isso é empreendedorismo, mesmo que não tenha uma formalização. Só que na hora que o marido encontra um amigo na rua e pergunta, como é que está lá a situação? Rapaz, está mais ou menos, porque minha mulher está me ajudando, está fazendo uns bicos. A mesma coisa acontece com um homem que fica desempregado, que não consegue uma colocação no mercado, e aí tem um dom de pintar, de trabalhar com alvenaria. A mulher encontra com uma amiga na feira e pergunta, e aí, como é que está a situação na sua casa? Pai, está difícil, fulano está desempregado. Mas, e aí, como é que está a situação para a sobrevivência? Ele está fazendo uns bicos. De quê? Uns bicos de pintura. Gente, agora de máscara, eu costumo brincar dizendo, não dá nem para ver o bico que ele está fazendo, tá? E isso é uma coisa que a gente tem trabalhado fortemente na questão da valorização. Por quê? Na hora que você começa entendendo que a tua atividade, que você está fazendo de salgados, de bolos, de salgados dentro da sua casa e que você está colocando no mercado e transformando em renda, isso é uma atividade empreendedora. E quem passa pelas nossas palestras como hoje, né, vocês vão passar pela Descubra-se, vai entender que é um empreendimento e vai entender que eu sou uma empreendedora dos serviços de alimentação. Vai entender também que aquela atividade de pintura, de alvenaria que o marido está fazendo não é um bico, mas sim uma atividade empreendedora dos serviços da construção civil, do segmento de pintura ou do segmento da alvenaria. E isso, gente, na hora que começa a circular essa percepção de valor, tudo que a gente percebe que o valor é maior, a gente cuida. É a mesma coisa, a gente ganha uma biju, mulher adora biju, né? Faz aquela festa, mas chega, joga ali na gavetinha, na caixinha da biju. A gente ganha uma joia. Como é que a gente guarda essa joia? Com todo cuidado. A gente, né, manuseia com cuidado, a gente usa em momentos, né, melhores, né, em ocasiões mais relevantes, porque a gente dá um valor maior. A gente tem que entender que essa atividade que a gente tem por um dom ou por uma oportunidade que foi desenvolvida como aqui
no aprendizado de transformar óleo, que é uma coisa que contamina o meio ambiente, em sabão e que pode vender, isso é uma atividade empreendedora. Uma atividade empreendedora de valor, porque dali você vai gerar uma renda para a sua sobrevivência e essa relacionada a esse momento aqui, que é a transformação em óleo de cozinha em sabão, gente, ainda tem um outro ganho muito grande que é o ganho ambiental. E quando a gente passa a entender isso, que isso é o empreendedorismo econômico, que é o financeiro, aquele que você começa a gerar renda, e ainda um empreendedorismo social, socioambiental, aquele que você está contribuindo para o meio ambiente. Então, isso tem valor. Na hora que tem valor, quando chega assim, vai ter uma palestra, o Sebrae vai estar presente, você diz, eu vou estar lá, eu não vou perder essa oportunidade, porque a minha atividade empreendedora é uma atividade de valor. Então, eu vou me disponibilizar a cuidar dessa atividade com mais carinho, com mais atenção. E é nesse movimento que o Sebrae vem ocupando todo o território nacional. Só em São Paulo nós somos 33 regionais. Eu estou lotada na regional de Guaratinguetá, que atende 21 municípios aqui, que a gente chama no fundo do Vale do Paraíba. Então nós vamos de Campos do Jordão até Bananal. E quase 1.800 colaboradores, sem falar dos parceiros. Essa é a missão do Sebrae. Tá? E dentre essa missão, e o Sebrae entendendo que nesse movimento empreendedor, principalmente com o advento da pandemia, 53% dos novos negócios que são constituídos no nosso território são por mulheres. A mulher, ela está partindo também na frente de ocupar o espaço empreendedor, né? E esse espaço empreendedor realmente nasce por uma necessidade. 44% do movimento empreendedor é porque necessita gerar uma renda, só que nesse movimento da mulher empreender, que é um movimento de liberdade, ela ainda tem muitas deficiências. Nós escutamos muito que mulheres empregadas em mesma posição do que os homens ganham salários menores. Não escutam isso? Isso é muito falado. Mas tem alguém determinando o salário que a mulher vai ganhar, que o homem vai ganhar. Na hora do empreendedorismo, da ação empreendedora, quem determina o quanto você vai ganhar é você. Quando você começa entendendo que tem que tomar essa coisa, tomar conta desse movimento que é de tanto valor, que é o que gera minha renda, o que eu entrego e o que eu tenho disso, aí eu passo a trabalhar de uma forma diferente. Isso é muito importante. E dentro da mulher entender isso, desse movimento, tem que ter essa liberdade de cuidar mais. E o foi que nós verificamos, e todas as pessoas que estudam os indicadores de resultado, que a mulher, ela tem, e isso é natural, um emocional diferente dos homens. Por isso que o Sebrae, além de buscar um programa específico para trabalhar o empreendedorismo, que está aqui, ó, Sebrae Delas, mulher de negócio, mulher, né, empreendedora, e delas não é porque é delas, né, do feminino, não, é desenvolvendo empreendedoras, líderes apaixonadas pelo sucesso. O delas é uma sigla. Então, veio trabalhar porque a mulher está ocupando cada vez mais o espaço empreendedor, mas também porque os resultados dos negócios das mulheres ainda são menores do que os dos homens. Uma curiosidade, quando a mulher ela vai buscar crédito, gente, sabia que nós pagamos os juros mais caros? A gente sabe que isso está muito relacionado às múltiplas tarefas que a mulher tem e também ao emocional. E aí nós começamos a entender que todo o trabalho de fortalecimento do entendimento do movimento empreendedor tem que começar na mulher,
com uma palestra sobre inteligência emocional. É isso que a gente inicia a trajetória de trabalhar o empreendedorismo feminino. Também, saindo dessa ótica do trabalho do empreendedorismo feminino, e nós trouxemos isso aqui hoje porque a informação era que a maioria das participantes eram mulheres, no bojo todo de capacitação empreendedora do Sebrae, que pega independente de gênero, nós estamos colocando o item de inteligência emocional. Porque aquilo que a gente não conhece é difícil da gente gerenciar. E a gente tende a não querer conhecer nossas emoções, tá? Então, gente, sejam todas bem-vindas, bem-vindos, né? Já dei as boas-vindas. E essa, né, carinhosamente eu sou conhecida, né, pelos meus colegas, a Galega chega assim falando, nem fala o nome dela, né? Meu nome é Edna Diniz, eu sou nordestina de Pernambuco, há 2 anos e meio importada aqui para São Paulo e eu sou nutricionista de formação. Lá na minha adolescência, quando a gente não gostava de matemática, vai para a área de humanas, né? Então era psicologia, nutrição, medicina, né? Era toda essa área de humanas. E eu escolhi nutrição. E eu brinco muito que eu quebrei a cara, porque só o que eu encontrei foi matemática. Porque em nutrição você tem que fazer conta para tudo, para tudo. E aí foi o meu primeiro passo e eu não sabia, né, que eu estava sendo preparada para estar aqui agora com vocês, tá? Então, Edna hoje, né, está com 57 anos de idade e é filha, é irmã, é amiga, é mãe, é profissional, né? E digo para vocês, né, gosto muito do que faço, porque esse compartilhamento de informação para o desenvolvimento empreendedor e para apoiar a micro e pequena empresa, gente, é uma coisa que precisa ser feita com muito empenho e entendido por cada um de vocês, tá? E aí, bem, empreendedorismo, né, gente? Eu digo que se lá em 1977 tivesse câmera celular, né? Essa era a minha foto que eu tinha registrado, tá? Eu fazendo artesanato. Aos 13 anos de idade, eu já queria, né, ir passar as férias no interior com as minhas primas, porque eu só tinha um irmão e não tinha muito, né, ambiente de brincar. Eu queria ir, papai dizia assim, ah, filha, não tem dinheiro sobrando para você viajar. E eu queria ir e precisava de quê? De dinheiro. Olha a necessidade que eu falei. Isso me levou a empreender fazendo artesanato. Comprava as pecinhas de barro, né, pintava, vendia. As clientes, as vizinhas, as amigas da minha mãe eram as clientes, né? E comecei ali, depois aprendi a fazer crochê, a pintar a camisa. E assim foi dos meus 13 anos, entrando na universidade aos 16 anos, mas precisava ganhar dinheiro, porque não tinha dinheiro para ir para cinema, extra, né? Venho de uma origem bastante humilde e precisava ali fazer as coisas e ganhei dinheiro. Ganhei dinheiro, tanto que aos 20 anos eu casei e eu fiz todo o meu enxoval vendendo e fazendo artesanato. Nem imaginava que isso era empreendedorismo, né? Mas era empreendedorismo. E aí, gente, né? Eu aos 20 anos caso, aos 20 anos me formo, já com uma filha, né? E eu não fui trabalhar como nutricionista. Olha aqui, ó. Eu fui trabalhar com então meu marido que tinha uma padaria numa favela da cidade do Recife. Numa comunidade bem pobre da cidade do Recife. Para vocês verem e observar o ambiente da padaria. Essa aqui já era a minha filha Elissa. Olha o ambiente da segunda padaria da gente. Da padaria da favela, eu fui implantando tudo que eu tinha conhecido na faculdade, de conhecimento, de gestão, de fazer conta, de controlar estoque, que não tinha na padaria que ele, né, administrava. E aí a gente já compra a segunda padaria e de repente,
multiplicando o empreendimento e multiplicando a família. Aos 24 anos eu já tinha 3 filhas, né? Tinha 3 filhas e aí, gente, né? Criar 3 filhas, trabalhando e ainda veio a terceira padaria. E veio a terceira padaria e estávamos indo muito bem, mas a vida da gente é altos e baixos. E aí veio uma separação. Dei uma separação e o que é que eu vou fazer? Como muita gente faz quando fica, né, numa situação dessa, vai olhar o que se fez lá, que se fez para se formar, vou ser nutricionista. Não dava para criar as minhas 3 filhas no padrão que eu tinha construído, né? E aí, meu pai chega e fez, venha vender comigo, filha. Eu digo, mas pai, eu só sei vender pão, se eu vendo material de construção. Ele fez pão, material de construção, venha para cá vender porque você sabe vender. E eu fui. E dessa história de ir vender material de construção, que eu não vou, nessa oportunidade aqui, contar tudo, eu desaguei nos serviços de engenharia. E poucos anos depois, 5 anos depois, olha eu aqui com a minha empresa mini construtora, fazendo serviços para a companhia de saneamento. E aí eu entendo bem a luta da companhia de saneamento de tirar essa coleta, esse óleo das redes, né? E trazendo agora aqui a oportunidade de transformar em sabão, né? E ó, Edna, empresária dos serviços da construção civil, especializada em saneamento. Então, gente, a vida da gente, eu trago isso para dizer que o empreendedorismo por necessidade é uma realidade. Agora, a gente tem que entender que a gente tem uma necessidade, mas que a gente tem as oportunidades. E as oportunidades a gente tem que saber transformar num processo de construção. E eu gosto de trazer um pouquinho dessa minha história, porque às vezes as pessoas veem assim, a pessoa pronta, numa posição, a palestrante, vem dar, tudo muito lindo, mas atrás de cada uma de nós, existe uma história. E ela precisa ser dada valor. A nossa vida, ela tem muito valor. E a gente vê as coisas prontas, a gente tem que entender que teve toda uma estrada para até chegar e ver a coisa pronta. E a minha foi toda pautada no empreendedorismo, tá? E aí, gente, o que é que a gente vai compartilhar aqui no nosso encontro, né? Com certeza, se eu perguntar qual foi a expectativa de vocês, Beth, a expectativa quando você recebeu o convite para esse encontro? Aprender a fazer um produto, né? A fazer um produto, né? E por que você quer aprender a fazer um produto? No final da história é para comercializar o produto. Gerar e transformar em renda, né? Alguém mais deseja falar? Eu também gostaria de aprender muito. Essa vontade de aprender, essa vontade de transformar, gente, é fundamental para a força empreendedora, tá? E aqui eu já falei um pouco para vocês, né, sobre os 44% que empreende por necessidade, mas olha, nós mulheres já somos, 9,3 milhões de empreendedoras no nosso Brasil. Veja como nós estamos ocupando bem, né? Aqui em 2018 era 50%, nós já somos 53% dos negócios. E quando a gente faz, né, uma palestra, uma oficina desse, a gente tem os combinados, né? Que é ouvir com atenção, falar com intenção, participar. Isso aqui é uma troca, gente. Sempre é uma troca. E a gente precisa muito da interação de vocês, com responsabilidade, com cuidado do grupo, que isso é muito importante, tá? E aí, por que o Sebrae Delas, né? O Sebrae Delas, ela vem com o objetivo de despertar para o autoconhecimento, veja, ó, despertar para o autoconhecimento e possibilitar o aumento da rede de contatos, aumentar a competitividade dos negócios liderados por mulheres. E olha uma outra coisa, facilitar o acesso ao mercado e ao crédito.
Porque quando a gente vai perguntar para a mulher qual a maior dificuldade dela em empreender, ela diz: crédito, eu não tenho dinheiro. Mas existe hoje em linhas de crédito, inclusive programas do Estado e do Governo de São Paulo, como o Empreenda Rápido, que com o crédito orientado, que é com a capacitação do Sebrae, você tem acesso ao crédito ao Banco do Povo. E muita gente acha que é difícil. Não é difícil. Só precisa cumprir passo a passo. Do mesmo jeito que a gente cumpre um passo a passo quando a gente vai fazer um bolo em casa. Não tem um passo a passo? E a gente não consegue fazer esse passo a passo e ter um bolo no final? Se fizer o passo a passo, fizer o curso, fizer o passo a passo, o crédito ele é possível. E o crédito junto ao Banco do Povo é um crédito subsidiado, que está com acesso a todos. Eu aprendi a fazer o sabão, mas eu preciso comprar alguns equipamentos que vão aumentar minha produtividade e eu não tenho crédito? Tem o Banco do Povo. Fora o Banco do Povo, existem instituições que dão microcrédito. Aqui em Campos do Jordão tem a Credipaz, eu não sei se vocês já ouviram falar da Credipaz, que está fazendo o microcrédito. Esse microcrédito é justamente aquele crédito pequeno, às vezes 200, 300, 500 reais, que é fundamental para iniciar um negócio. O governo do estado de São Paulo lançou agora recentemente a Bolsa Empreendedor, a Bolsa do Povo. Para quem fizer o curso e abrir o MEI para desenvolver uma atividade empreendedora, ele estava dando uma bolsa até de R$1.000. E o Sebrae ficou responsável por fazer toda essa capacitação para orientar as pessoas a empreender, tá? Então, o objetivo do Sebrae delas é esse. E aí eu trouxe um videozinho que eu não vou passar todos para vocês, mas para que vocês entendam empreendedorismo, onde é que ele está e onde é que ele cabe. E tem novidade no Balanço Geral, atenção! O quadro Faz Comunidade vai mostrar gente de coragem, corajosa. Moradores de aglomerados, vilas e favelas que se tornaram empreendedores. Contra tudo e contra todos, eles encararam o desafio e conseguiram ter sucesso nos negócios. É uma bela de uma inspiração. Balança aí, vai! Quando amanhece, surge um novo dia para se vencer. Quando nada ou quase nada favorece, é difícil sair da zona de conforto. Mas tem gente que tem uma força de vontade que dá gosto de ver. E é isso que a gente vai mostrar a partir de hoje aqui no quadro Faz Comunidade, no Balanço Geral. Casas sem reboco, becos, ladeiras e o vai e vem de gente trabalhadora e guerreira. Cerca de 12 milhões de pessoas vivem em favelas no Brasil e 4 em cada 10 moradores têm vontade de empreender. Mas nem sempre é fácil. Foi com muita luta que a Márcia chegou até aqui. Tive muita dificuldade, tanto financeiro, tanto da vida mesmo, né? A emoção é de hoje, olhar para trás e ver tudo que eu vivi e as histórias que as pessoas hoje me contam e agradecer. A labuta começa cedo. A pequena agência de turismo fica no alto do Morro do Papagaio. A Márcia não tem patrão, é dona do próprio negócio. Encontrou onde mora uma oportunidade de ganhar a vida. Percebi que o pessoal gostava de viajar. E nesse gostar de viajar, eu comecei com um grupo de jovens. E esse grupo de jovens foi o primeiro passeio que nós fizemos, foi para um clube. E depois desse clube, o pessoal veio falando para mim ter esse vinho com viagem, que eu tinha jeito. E nesse jeito eu comecei a fazer a faculdade. E aí que eu tomei mais gosto ainda do turismo. Para abrir um negócio é preciso dinheiro, o famoso capital inicial. A Márcia não tinha muito, mas não desistiu. Foi investindo aos poucos, foi comprando o computador, a mesa, foi tudo no cartão, foi parcelando. Até chegar hoje no que tá aqui, né? E lá se vão 5 anos de luta e coragem. Lembrar dessa trajetória é uma emoção. O maior desafio foi o medo. O medo de... O medo de um sonho.
E hoje está realizando esse sonho. É aquela coisa, será que eu vou dar conta? Deu conta sim, Márcia. E esse sonho hoje ajuda a realizar outros sonhos dos amigos na comunidade. Muitas pessoas que não tinham oportunidade nem condição financeira, hoje me agradecem e falam, eu conheci a praia, eu conheci tal destino por causa da Márcia Turismo. Isso não tem preço. E olha só que legal, essa decisão da Márcia de empreender é mais do que abrir o próprio negócio. E simplesmente um modo de vida, porque você começa a trabalhar e ver que são competências e características empreendedoras que fazem a pessoa tomar a decisão de abrir um negócio, ou ir para uma universidade, ou simplesmente mudar a vida dela. Segundo o censo... Bem, gente, eu não vou passar todos, mas esse trecho da Márcia, ele traz, né, uma realidade muito do nosso dia a dia. E olha, eu digo para vocês, eu assisto várias vezes esse vídeo, né, porque eu estou tendo várias oportunidades de fazer isso que eu estou fazendo hoje. Não tem como eu não me emocionar. Porque, veja, a emoção dela, a luta de transformar a necessidade. E quando a gente não empreende só para realizar nossos sonhos. A gente empreende para realizar os nossos e o dos outros. Os nossos, gravem bem isso, os nossos e o dos outros. E aí, nesse bojo de emoção todo, né, que a Márcia passa, eu pergunto para vocês, já ouviram falar de inteligência emocional? Boa noite para as que chegaram agora, sejam bem-vindas. Oi, Joaquina, boa noite. Inteligência emocional, alguém levantou ali a mão, mais alguém? Mas e a emoção? Aquela emoção que Márcia passou ali naquele vídeo para a gente, será que ela não é nossa também? Né? Então, são coisas que a gente traz de início para refletir. E nesse vídeo, quando vocês veem ali a favela, e eu compartilhei com vocês do que eu vivi empreendendo dentro de uma favela, gente, a gente vive cercada de empreendedores. Ali você viu o cara que vende a água, né, o botijão de gás, que tem a mercearia, que tem a lojinha, a sacoleira que vende roupa. É um movimento empreendedor. E como não reconhecer o valor disso? Como não reconhecer que em cada movimento empreendedor está relacionado a uma vida, a uma história e a uma emoção? Como a gente não vai dar valor e tratar disso, que se na hora que eu não trato e ele tende a morrer, acabam-se sonhos. Então, esse vídeo da Márcia, ela traz muito bem o que a gente vai tratar aqui hoje, que é a questão da inteligência emocional. E aí eu pergunto e preciso da participação de vocês. Olhando para aqui, qual é o círculo roxo maior? O da esquerda de vocês ou da direita? Direita? Olha, gente. Eles são exatamente iguais. O que é que faz a gente entender que um é maior do que o outro? É o nosso... É como nós entendemos as coisas que estão no nosso entorno, como nós sentimos as nossas emoções. Se eu não conheço minhas emoções, eu não controlo minhas emoções, tudo que está no meu entorno é maior do que eu. Na hora que eu me aproprio de mim, na hora que você se apropria de você, do conhecimento das suas emoções, você vai entender que mesmo aumentando em volume tudo que está no seu entorno, que aqui temos 6, ali temos 8, nós somos maior do que tudo. E na hora que a gente se sente maior, que a gente se apropria,
a facilidade da gente conduzir é muito melhor, é muito mais produtivo. Isso está tudo, gente, relacionado à inteligência emocional. Que inteligência emocional é a capacidade de identificar, olha aqui que eu pedi para vocês gravar, identificar os seus próprios sentimentos e o dos outros. Lembra? Quando você empreende, empreende para você, empreende para os outros. Inteligência emocional é a capacidade de identificar seus próprios sentimentos e o dos outros e de se motivar e gerir bem, as emoções internas e nos nossos relacionamentos. Então, assim, a gente nasce, a gente vai crescendo, a gente é colocado para a gente ser inteligente em tanta coisa, menos na nossa inteligência emocional. Veja, quando eu perguntei se alguém já tinha ouvido falar dos presentes e das presentes aqui, poucas já tinham ouvido falar sobre inteligência emocional. Só que a partir de hoje, e o nosso grande objetivo é fomentar a curiosidade de vocês sobre o tema e utilizar, inclusive, uma coisa que está muito hoje, na nossa vida, no nosso cotidiano, para buscar mais informações de como eu trabalhar e ser mais inteligente emocionalmente. Essa definição de inteligência emocional, quem deu foi o Daniel Goleman, em 1995, gente. 1995, de lá para cá, se fala muito em inteligência emocional, mas pouco a gente absorveu e trabalhou no nosso cotidiano. Ninguém coloca um filho na escola para dizer você vai ser inteligente, porque você vai aprender português, matemática, física, história e como você se conhecer e conhecer suas emoções. Não, isso foi deixado de lado e a gente traz uma importância, e essa importância ela veio se fortalecer agora com a questão da pandemia, onde o nosso humano está cada vez mais valorizado, porque a gente viu como nós somos frágeis, como nós estamos ansiosos. E quando eu falo de ansiedade, eu pergunto, alguém aqui já fez alguma compra pela internet? O que é que acontece quando a gente clica, que fechou a compra e faz, uau, passou o cartão? O que é que a gente quer? A mercadoria, que esteja tocando a campainha. A gente já quer que o produto esteja ali. Isso está sendo tão percebido de como as nossas emoções estão pelos grandes marketplaces, Americana, Mercado Livre, Amazon e todos os outros que existem, Casa Bahia, Magazine Luiza, que eles botam a propaganda, compre de mim que em 2 horas está na sua casa. E a gente está tão ansioso, tão assim, que a gente acredita. E eles estão fazendo esforço para isso, tá? E aí, na hora que eles estão fazendo esforço para isso, sabe onde é que eles estão buscando apoio? No pequeno. Naquele pequeno, porque ele só vai conseguir colocar, vamos dizer, se eu comprar esse passador de slide na Casa Bahia, ele vai contar com aquela lojinha que vende peças, no meu território, ali na minha vizinhança, que tem que saber que pode estar conectado com esse marketplace, que ele vai vender através dele e ele é quem vai me entregar em até 2 horas. Os grandes estão se apoiando nos pequenos. Veja a importância do pequeno que eu falei lá no início para vocês, tá? Então, veja, a importância da inteligência emocional está em que a gente concilie o nosso emocional com o nosso racional, que está os dois aqui no nosso cérebro, tá? Neutralizando as emoções negativas, as quais produzem comportamentos destrutivos, e potencializar as emoções positivas para gerar resultados desejados. E aí eu digo, gente, nós temos muito mais emoções positivas do que negativas. Nós precisamos
potencializar essas emoções positivas que nós temos. E como é que a gente começa a fazer isso? Quando a gente começa a se conhecer. Então, do mesmo jeito que se falou sobre inteligência emocional e deu o conceito, tem 5 elementos para a gente se tornar inteligente emocionalmente. 5, como dizia nossa mãe, cabe na palma da mão. 5 elementos. Quais são esses elementos? O primeiro, conhecer as suas próprias emoções. Então a gente tem que parar, é o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Quais são as emoções que eu tenho? Tenho que parar para conhecer a mim mesmo. Lembra? Conhecer a mim e o outro. Então o primeiro passo é analisar suas emoções e as suas ações, como você responde às suas emoções. Isso é a chave da inteligência emocional. Conhecer as próprias emoções não é uma coisa também que a gente faz de forma simples de uma hora para outra. Tem que parar. E aí a gente sempre recomenda, não é parar só pensando, é parar escrevendo, fazendo um mapinha, escrevendo, materializando na escrita. Porque o pensamento, ele trai muito a gente. E a gente está sendo impulsionado a pensar e fazer tantas coisas ao mesmo tempo que se a gente não parar para colocar no papel ali, escrever e analisar, a gente não vai chegar a esse autoconhecimento que é tão importante e é a chave da inteligência emocional. E eu trago esse There's all vídeo. this pressure, you know? And sometimes it Prestem feels like atenção. it's right up on me. And I can just feel it, like literally feel it in my head. And it's relentless. And I don't know if it's going to stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever going to stop. Yeah. Well, you do have a nail in your head. It is not about the nail. Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there... Stop trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing... You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. See, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail See, you're out. not even listening now. Okay, fine. I will listen. Fine. It's just, sometimes it's like, there's this achy, I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them. That sounds really hard. It is. Thank you. Ow! Come on, if you would just... Don't. Gente, esse vídeo, tá? Ele traz justamente o exemplo do que eu estava falando aqui. Ela não parava para se autoconhecer. E ela estava com um prego na cabeça, por isso que ela estava sentindo toda aquela pressão. Então, por isso que o vídeo ele fala, não é a questão do prego, é a questão de você parar para você entender como estão suas emoções. É o autoconhecimento, gente, é importantíssimo. Porque a gente tem uma tendência de não parar para conhecer nossas emoções e tudo é culpa do nosso entorno, do outro. Então, a gente precisa trabalhar esse autoconhecimento. Um outro pilar da inteligência emocional é controlar suas emoções. É o que a gente chama da autogestão. Quem é que tem que controlar a emoção que você sente, que eu sinto? Sou eu mesmo. Então, o segundo ponto, depois que eu reconheço, eu tenho que aprender a controlar as emoções, tá? Todos nós, gente, não tem esse ser humano que não passe por momentos estressantes na vida, por momentos alegres. Na nossa vida é isso. Lembra que eu falei? São altos e baixos. Então, a gente precisa controlar nossas emoções para que a gente possa dar o direcionamento certo a elas, né, as nossas emoções, para trabalhar o equilíbrio entre, né, o que é bom e o que é ruim. E a gente só consegue fazendo isso quando a gente conhece e a gente começa a controlar.
Então, a gente tem que tentar evitar logo o pensamento negativo, que a gente tem uma tendência de quando... Aquela velha história, me diga uma coisa boa. Aí você fica pensando o que vai dizer. Me diga uma ruim, você diz 10. Não é assim? A risadinha foi que... Né? Isso é verdade, né? Isso é verdade. Então, gente, a gente tem que controlar, evitar de imediato essa questão negativa, ser otimista. Isso é um exercício para controlar nossas emoções, que é o segundo pilar da inteligência emocional. O terceiro pilar da inteligência emocional é a automotivação. Então, se você conhece sua emoção, você passa a controlar ela, você automaticamente coloca a automotivação, né, na esteira da produção da inteligência emocional e você vai dizer, isso não me pertence, tá? Não estou bem, vou neutralizar essa emoção negativa, vou pensar positivo, vou ser otimista, vou botar uma música no rádio, né, e vou me automotivar. Então, esse exercício da automotivação é um pilar da inteligência emocional, tá? Porque quando a gente sabe utilizar, né, adequadamente nossas emoções, os nossos objetivos vão ficar mais a nosso alcance, tá? E a gente tem que entender que perder esperança nunca. E que esperança não é esperar, né? É você perseverar. Quem fala com muita propriedade disso é o Mário Cortella, né? Que você não é esperança de esperar, mas de você perseverar naquilo que você tem que buscar na sua vida. A automotivação, a gente aprende a responder melhor nossos estímulos. Primeiro, eu já conheço melhor, já estou controlando. Então, para eu responder esses estímulos, vai ficar mais fácil, tá? E aí onde está a questão de a gente reconhecer os nossos gatilhos emocionais. Nossos gatilhos. É perguntar, qual é o tamanho do nosso pavio hoje, gente? O tamanho do nosso pavio. Curtíssimo, né? Curtíssimo o nosso pavio. E quanto tempo nós temos, né, quando a gente estoura nessa emoção para nos reorganizar? Porque a gente mergulha fundo naquela emoção. Então, gente, a gente tem que trabalhar essa automotivação, principalmente porque esse nosso pavio está curtíssimo e esse pavio curto, ele pode se tornar mais longo quando a gente conhece, quando a gente controla, quando a gente começa a se automotivar. E, como a inteligência emocional é você conhecer suas emoções e o do outro, aí vem o quarto pilar da inteligência emocional, que é a empatia. A empatia, que é a capacidade da gente se colocar no lugar do outro, de respeitar as emoções do outro, né? As posições do outro. É ouvir e apoiar. Não é ouvir, querer solucionar ou propor coisas que não vão promover o que eu digo a conexão, que é o match, tá? Aquela coisa que você tem que se conectar com o outro. A empatia é a competência de você ser capaz de administrar não apenas seu desejo, administrar os seus, respeitando do outro. Gente, nós vivemos em sociedade. Não dá para pensar que o mundo é só habitado por nós. E se ele não é habitado por nós e nós precisamos ter um mundo melhor, nós precisamos praticar a empatia, até porque a gente quer ser inteligente emocionalmente. E olha, fechamos o quinto pilar com saber se relacionar interpessoalmente. Gente, se eu já aprendi a reconhecer minhas emoções, a controlar, me automotivar e ser uma pessoa empática, saber respeitar o do outro, saber o que é meu e saber o que é do outro, isso não vai ficar mais fácil, esse quinto pilar? As nossas relações, elas não vão ser mais fáceis?
Na hora que a gente fala isso, no reconhecimento do nosso eu, da nossa inteligência emocional, gente, isso mesmo a gente aplica em relação ao cliente. Todos esses elementos aqui a gente usa quando a gente vai falar da oficina de atendimento ao cliente. Como você vai trabalhar bem com o seu cliente se você não controla bem suas emoções? Né? Então, veja, se relacionar interpessoalmente, tá? É um ponto-chave de sucesso, porque são nas boas relações que você vai criar um ambiente positivo à sua volta. A gente precisa criar terreno fértil para que a gente possa prosperar, não apenas na nossa vida, mas no nosso movimento empreendedor. Ou alguém nunca foi numa loja assim, que o próprio dono estava tratando ali, atendendo você, e você faz, meu Deus do céu, como é que esse negócio ainda existe? O cara trata a gente, a mulher trata a gente desse jeito. Não acontece isso? Quando acontecer isso, novamente, na vida de vocês encontrarem pessoas assim, digo, gente, procura o Sebrae, né? Tem uma oficina maravilhosa chamada Descubra-se, porque essa pessoa vai entender que ela precisa gerenciar as emoções dela. Para que tenha um relacionamento produtivo. Se eu empreendo, se eu estou produzindo alguma coisa e eu vou colocar para o outro, se eu trabalho a minha inteligência emocional, se eu me descubro de uma forma melhor e me coloco de uma forma melhor, a tendência é que o terreno seja fluido e produtivo. Então, gente, a vantagem da inteligência emocional é saber que, mesmo a gente vivendo cercado de múltiplas tarefas, e eu digo assim, falo com a propriedade de ser mulher, então entendo bem essa posição de múltiplas tarefas, da gente estar diariamente em múltiplos, né, desafios e obstáculos. E eu digo para vocês, gente, nesse mundo de polarização de homem e mulher que a gente vive e tudo mais, existe também uma cobrança e uma pressão em cima dos homens sobrenatural, que isso precisa também nos homens ser trabalhado através da inteligência emocional. Volto a dizer, estou trabalhando a Descubra-se aqui em um foco muito feminino, porque a maioria do público é feminino. Mas o Sebrae tem uma oficina de inteligência emocional que a gente trabalha para todos os gêneros e mostra também a pressão que o gênero masculino está sofrendo. Sem falar os outros gêneros hoje que a gente sabe que temos na nossa sociedade de forma mais evidente que precisam ser respeitados. E esse respeito maior em todas essas questões, eles vão serem consolidados com o desenvolvimento da nossa inteligência emocional. E só depende da gente. Então, assim, a gente quando desenvolve essa inteligência emocional, a gente vai diminuir os níveis de ansiedade e de estresse. Quando a gente diminui o nosso nível de ansiedade e de estresse, e também diminui as nossas discussões nos nossos relacionamentos, a gente melhora os nossos relacionamentos interpessoais, a gente começa a entender melhor o outro, a praticar empatia, todo o nosso ambiente fica melhor e todo o nosso ambiente empreendedor também se torna melhor. O que é que vai fazer uma pessoa querer comprar de mim e não comprar da outra que vende a mesma coisa? Às vezes é o ambiente, o acolhimento que você faz à pessoa naquela hora que ela vai adquirir aquele seu produto ou seu serviço. Se você trabalha a sua inteligência emocional, se a partir desse nosso encontro vocês passam a se absorver da importância de também ser inteligentes emocionalmente e não apenas ser um excelente artesã, produzir peças maravilhosas, uma excelente faxineira ou uma empreendedora dos serviços domiciliar, né, de limpeza domiciliar, que é assim que eu tenho classificado as pessoas que dizem que às vezes muito pesar diz, eu faço faxina, como se fosse uma coisa terrível. E quando é um serviço, né, extremamente necessário de valor, mas na hora que ela conseguir entender que ela não é mais faxineira, que ela é uma empreendedora dos serviços de limpeza domiciliar, aquela questão do valor,
ela vai se posicionar de uma forma melhor, que vai ser bom para ela e vai ser bom para o cliente que ela vai atender. Então, na hora que eu faço um serviço, eu sou borracheiro e eu vou atender aquela pessoa que já chega. Imagina a pessoa como chega com o emocional dela, que o pneu furou, da bike, de moto, gente. Não tem coisa pior do que estourar um pneu de moto, tá? Que você tem que sair arrastando a moto. O carro sempre você tem um step que vai lhe salvar, né? Imagina se você não tem inteligência emocional naquela sua habilidade, como não vai ser aquele clima? E só para dar um exemplo, né? Mas eu poderia, se tivesse mais tempo, falar muito mais outros exemplos. Então, a gente diminuindo o estresse, a ansiedade, as discussões, tudo isso aqui vai melhorar. Quando a gente desenvolve a nossa inteligência emocional, a gente fica mais equilibrado. As nossas negociações, elas vão ser mais consistentes, porque elas vão ser mais conscientes. Eu aprendi lá atrás, e nem sequer sabia essa coisa de inteligência emocional, a frase, emoção é burra. Quem não já escutou essa frase? A emoção é burra. Exatamente. Por quê? Porque a gente reage de uma forma que depois não vai ser produtiva, tá? Então a gente vê com mais clareza os nossos objetivos, nossas ações, vai melhorar a capacidade da tomada de decisão e administração do tempo e da produtividade. Isso são os benefícios da inteligência emocional, além de aumentar nosso comprometimento com nós mesmos, com as nossas metas, vai dar mais responsabilidade, né, com a nossa vida e mais visão de futuro e aumentar a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. Isso por quê? Porque eu passei a me conhecer. E nós somos pura emoção, gente. Falar de vida é falar de pessoas e falar de pessoas é falar de emoções. Não existe a Ed na matéria e a Ed na emoção. É tudo numa coisa só. Então, se eu me conheço, eu gerencio melhor minhas emoções, tudo vai ficar melhor. É o céu de brigadeiros que as pessoas dizem? Não, a nossa vida não é só coisas boas. Mas quando as coisas ruins estiverem presentes na nossa vida, a gente vai ter mais clareza, domínio e vai poder dominá-las melhor e convertê-las em coisas boas, tá? E aí eu tô chegando aqui pro final, gente. Mais um videozinho para que vocês prestem bem atenção a esse vídeo que ele fala sobre inteligência emocional.
Gente, não traduz tudo. Como eu falei para vocês, eu posso passar 1000 vezes eu vou me emocionar. Porque esse vídeo, ele resume tudo o que eu trouxe aqui para vocês. Isso é você trabalhar a sua inteligência emocional, a sua, essência. Não adianta a gente querer ser boa em nenhuma outra coisa se a gente, em primeiro lugar, não quiser ser boa consigo mesmo, com nós mesmos. Fica o convite do Sebrae para que vocês, possam sair daqui instigados, pensando, como é que eu saio desse encontro, Desse rápido encontro aqui, onde a gente está num ambiente que vem aprender uma técnica de empreender e de repente eu tenho o contato que antes de mais nada eu tenho que me reconhecer e me descobrir. Que vocês saiam instigados e curiosos para pegar o celular e assistir mais. Inclusive, baixar esse vídeo, tem no YouTube fragmentos e assistir novamente e tentar extrair mais. Saiam daqui instigados a conhecer mais o Sebrae. Conhecer mais atividades como essas que estão sendo feitas aqui no PIS. A importância de tudo e de todas as coisas que nós fazemos na nossa vida. Saiam daqui com uma pitadinha de motivação para vocês buscarem, triarem o caminho de serem mais inteligentes emocionalmente. Eu agradeço a oportunidade em nome do Sebrae, da gerência de Guaratinguetá, da nossa gerente Ariane Canelas, da nossa gestora de território, que é a Simone Moura, que articulou essa oportunidade de estarmos aqui. E em meu nome, de Edna Diniz, essa grata oportunidade, viu, gente? Boa noite a todos. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a Edna, que com essa fala tão inspiradora abre espaço para a gente continuar, então, com essa programação de hoje, com a oficina de fabricação de sabão. Então, o objetivo maior da gente estar fazendo essa oficina é de apoiar a campanha Recicla Óleo, que tem por objetivo orientar as pessoas a entregarem seu óleo de cozinha usado nos pontos de coleta que estão sendo instalados na cidade. E com isso a gente ajuda a preservar os corpos d'água, porque o óleo é um produto muito contaminante, então um pouquinho que a gente joga na pia gera um problema muito grande. E também na preservação do sistema de tratamento de esgoto que a gente tem aqui na cidade, que é um sistema bem especial, com uma tecnologia bem avançada, que no final conta com um tratamento que são essas micromembranas, aqui é uma maquete, um exemplo, mas são membranas como essa, tubinhos bem fininhos, que fazem com que a água, o esgoto que está passando por aqui, o efluente, seja tratado e saia sem vírus, sem bactérias, muitas vezes melhor do que ele chegou, do que o corpo d'água que está recebendo esse efluente depois de tratado. Então, é muito importante que aqui em Campos, principalmente, a gente tenha essa consciência de que ao evitar o despejo de óleo no ralo da pia, no tanque ou em qualquer outro lugar que seja na terra, no vaso sanitário, ao evitar esse despejo, a gente está contribuindo com a preservação do meio ambiente e da estação de tratamento de esgoto. Então, é uma campanha muito importante que precisa da colaboração, da participação de todo mundo. A ideia é facilitar para que todos tenham alternativas próximas dos seus bairros para descartar corretamente esse óleo. Então, esse trabalho, que é um trabalho de educação ambiental, de multiplicação, porque nós fazemos o trabalho de informar
E todo mundo que abraçou a campanha, que participa, também tem esse papel multiplicador quando conta para uma vizinha, para um vizinho, para a irmã, para alguém da família que tem essa campanha também. Então, aumenta o número de pessoas que estão auxiliando na preservação do meio ambiente e da água e desse sistema de tratamento de esgoto. Então, inspirados pela fala da Edna, eu acredito que é muito importante que a gente trabalhe mesmo essa inteligência emocional, porque como multiplicadores de boas práticas, muitas vezes a gente não é tão bem recebido, não encontra um espaço de boas-vindas, muitas vezes, mas a gente sabe que é essencial que essas informações sejam multiplicadas, é essencial para que nossa cidade melhore, para que, né, a gente tenha menos obras de conserto aí do sistema de tratamento de esgoto. Tudo isso acaba refletindo no nosso dia a dia. Então, a inteligência emocional contribui muito para você continuar persistente, continuar fazendo o seu papel e também entendendo que cada um tem o seu tempo. Muitas vezes é difícil a gente entender isso, que cada um tem o seu tempo, né? E que vai aí absorvendo e colocando em prática as coisas aí no seu tempo, dentro do que tem intenção, dentro do que sente, né? Então, acho que com isso a gente pode dar início à oficina de sabão. Eu convido vocês que estão mais no fundo, talvez, para chegar um pouquinho mais para frente, para conseguir enxergar, porque a Daniela vai usar essa superfície aqui, então, para dar para enxergar, talvez seja melhor chegar para frente. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Então, a Carol já meio que me apresentou, né? Meu nome é Daniela, eu sou bióloga e eu estudei um pouco sobre isso, né? Do sabão, fui atrás saber em relação à soda cáustica, tudo. E a gente conseguiu, então, trazer a formação do sabão. Além disso, vocês vão ver que na página tá escrito Naturinha, porque faz pouco tempo, mas na verdade já tem a página no Instagram, faz quase 3 anos. E faz 3 meses que eu virei microempreendedora, então hoje a gente está aqui como uma empresa. Então a gente vai começar se vocês quiserem dar uma olhada na apostila para a gente poder conversar um pouco sobre ela, sobre os materiais que vocês vão precisar, né, para poder fazer na casa de vocês. Porque a ideia toda vez que a gente fala de soda cáustica, a gente já acha ela como uma inimiga, né? Porque normalmente quando a gente já escuta falar da soda cáustica, a gente fala, nossa, mas já tá falando do óleo para não entupir em relação do que a Carol falou, né, do tratamento de esgoto, e vai usar soda cáustica. Então a gente, aí na apostila tá para vocês também em relação à química, né, que quando a gente coloca a soda cáustica mais o óleo, vai dar sabão, então no final vai ser glicerina. Então ela não vai como soda cáustica para a natureza, nem como óleo. No final dela, o resultado final, depois de 45 dias, vai ser a glicerina. Então por isso que ela faz o sabão, faz como lavar a roupa. Aí, outra coisa, esse sabão aqui é o que a gente vai ter no resultado final depois de 20 dias, de 20 a 45 dias. Só que esse sabão aqui, ele não pode ser usado para uso de cosmético, então tomar banho, lavar o rosto, porque a gente está usando óleo de cozinha usado. Então a gente pode lavar louça, lavar roupa, lavar chão, que é muito bom. E na hora que vocês forem produzir, ele vai ficar desse jeito, que daí no final a gente vai abrir também para vocês verem como que fica. Ele vai ficar desse jeito aqui, né, dentro da caixa. E na hora que vocês, que a ideia é comercializar, né, vocês fazerem para dar uma renda. Então, vai soltar, você vai querer deixar ele bonitinho, quadradinho para poder vender. E no final vai soltar alguns pedacinhos. Em vez de a gente jogar isso fora, é só ferver a água, deixar ali, ele vai derreter e daí você vai fazer o sabão líquido. Então os materiais aí, se vocês quiserem abrir a apostila pra gente dar uma lida, o material que a gente vai precisar, que é o que tá tudo aqui em cima da mesa. Como a gente vai estar mexendo, né, com soda cáustica, uma coisa muito legal é a gente ter os equipamentos, os EPI, né, por isso que eu tô de avental.
Então, a Carol também disponibilizou um aqui, que esse daqui é o de couro, né? Que a gente tem aqui também, se vocês depois quiserem olhar aqui. Então, a luva a gente precisa para poder mexer com a soda cáustica, né? Máscara, então eu vou usar a minha máscara aqui, que tá no bolso. Pode ser aquela máscara azul também de proteção, que é melhor, né? O óculos de proteção, porque eu não sei se vocês já sabem de casos assim, tem pessoa que às vezes faz sabão, mexe e acaba perdendo a visão por causa da soda cáustica. E aí a gente vai para os materiais que a gente vai utilizar. Então, colher, né, de madeira, não pode ser de metal, porque a soda cáustica acaba com o metal. Então, peneira, pra gente peneirar o óleo, porque como o óleo ele vem com resto, né, de fritura, a gente não pode colocar isso no sabão. Então, a gente tem que colocar ele peneirado. E aí, uma coisa que vocês vão ter que ter também é o balde. E o balde tem que ser desse plástico aqui firme, tudo por conta da soda cáustica. Que no final, a soda cáustica, depois de 20 a 45 dias, que ela não vai existir mais. Então, o recipiente, esses potinhos de sorvete que a gente tem mania de guardar um monte, então dá pra usar já pra fazer o sabão. A balança, essa balancinha aqui, é facinho de encontrar ela. Então, daí pra gente fazer também, a gente precisa ou de caixinha de leite ou de potinho de manteiga, pra poder fazer o final. Copo medidor que a gente tem aqui, mas também tem aqueles de plástico, né? Esse aqui é um copo medidor pra gente medir em relação à água, o óleo, o álcool. Tem o termômetro também culinário, porque o importante do óleo e da água, eles têm que estar em 45 graus. Então, pegar e utilizar esse 45 graus, né? A água e o óleo. Então, tá aí, a gente vai precisar, então, de 1 quilo de óleo. Tudo isso de quilo, gente, vocês podem colocar em litros também, tá? 1 litro de óleo, mas aqui é só vocês pegarem. Aí, se alguém quiser, estiver disponível para vir me ajudar no curso, que a gente quer fazer um curso mais dinâmico. Então, se alguém quiser vir aqui fazer o sabão comigo, se alguém disponibilizar, alguém quer vir aqui? Quer fazer? Ela pode ser uma. Não, pode, é por causa que a gente tem um avental. Ah, tá. Você tem um avental, quer fazer? Futura empresária, Daniela. Ah, já é, a gente xará já. Duas Dani. Aqui, ó, a gente pode usar tanto essa luva aqui, eu recomendo mais essa de plástico, né, do que essa daqui. Tanto que eu vou deixar essa com a Dani, porque como ela que vai mexer mais, é mais seguro. As meninas estão esquentando o óleo lá. Deu certo, Zé? Deu certo? Ah. Então, vamos lá. Aqui, ó, a gente vai usar 1 quilo de óleo de cozinha. Elas vão trazer pra gente. Elas vão trazer pra gente. E daí aqui, 145 ml de água também que elas vão trazer aqui pra gente. Tem que estar quente. E uma coisa que a gente vai usar é o termômetro de cozinha. Pra tá, ó, em 40 graus, certo? Então, Dani, isso. Aqui, ó, a gente vai vir aqui. E aí vai ter que esperar esfriar, certo? Consegue ler? E a água também tem que estar em 40 graus. Aí a gente tá falando, pode ir lá pro modo de preparo. Aqui, ó, no meio da apostila vai ter um modo de preparo. E daí vai estar lá, ó, esquente a água até 40 graus e certifique-se com o termômetro. Certo? Então a gente vai esperar aqui. Enquanto isso, a gente vai pesando aqui as coisas em relação ao que a gente vai usar. Então a gente liga a balança. E aí, como a gente vai usar potinho, a gente tem que dar a tara da balança para ela poder tirar a medida. Aqui, você vai apertar esse aqui, ó. Aperta. Isso, daí vai dar o 0, a hora aqui. Certo?
Aí, aqui deu 22, então é o peso do pote. Então, a gente vai vir e o que a gente vai usar aqui de soda... Eu tô olhando aqui, gente, é por causa que pra fazer o sabão tem que ter as medidas certinho, senão o sabão não vai ficar com o resultado final. Que é o resultado final dele que vai sair isso daqui. Por isso que eu tô seguindo a receita pra gente ir certinho. Então, aqui, ó, tá 135 gramas de soda cáustica em escama. Então, é dessa aqui, ó. Dessa aqui, escama. Aí, deu 135 aqui, certo? E aí, a gente tem que colocar a água. Outra coisa, nunca colocar a água na soda. Então, não pode derrubar a água na soda. Tem que colocar a soda na água, certo? Porque o vapor dela pode queimar pele, o olho, tudo, porque ela é corrosiva. Então... a gente vai vir com a água... Cadê a... Aqui. Aí, ó, enquanto você vai derrubando aqui, vai mexendo. Isso. E vai derramando aos pouquinhos, tá vendo? A outra coisa, gente, ó. Ó. Tá vendo? Que eu esqueci de falar. Que é importante. Bom que dá errado pra gente já conversar. Ela tem máscara ou... Tem? Isso, então a Dani vai continuar aqui mexendo. Aí, gente, vai derrubando devagarzinho, tá? Porque ela sobe aquela espuminha mesmo. Então, aqui, ó, ela diluiu na água, tá vendo? Aqui, que aconteceu dessa cor tá meio aqui, é por causa da colher. Então, a gente vai deixar ela aqui de lado, vai deixar de lado e vai pegar o balde. Certo? Então, a gente já tá aqui com as medidas, né? Então, esse óleo aqui tem 1 quilo de óleo aqui, tá bom? E aí, a gente viu lá que tem que esquentar, então, a água em 40 graus Celsius pra ele ferver, né, certinho pra gente poder fazer as misturas. E aí, na solda, o que a gente vai fazer? A gente já fez, diluiu, vai deixar ela um pouquinho ali e vai conferir de novo o óleo, porque o óleo aquela hora tava um pouquinho acima e tem que estar aos 40 graus. Aí, agora... Então, aqui deu 40 graus e aí, o que a gente vai fazer? Gente, vamos lá no modo de preparo aí pra gente seguir junto. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é jogar o óleo dentro do balde. Esse é o óleo usado peneirado. Isso. Ele tá aqui, ó, o óleo usado. A gente pode ver que ele tá até mais escuro. Então, a gente vai jogar aqui. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai virar a soda também aos pouquinhos. E daí, ó, isso aqui a Dani tá fazendo aqui, eu vou ajudar ela por conta do que a gente tá aprendendo junto, né? Então, enquanto vai mexendo já aí, vai derramando aos pouquinhos. Nunca joga de uma vez. Então, a gente usou tudo aqui, a soda. E aí, se alguém tiver um cronômetro, aí a gente tem que mexer isso por 20 minutos. Por 20 minutos. Agora a Dani vai ficar aqui mexendo por 20 minutos. Pra gente poder fazer. Aí, a gente reveza. Qualquer coisa a gente troca. Aí, gente, uma coisa que é legal falar, aí tudo na apostila vai estar descrito, vai estar certinho. Então, falando por que tem que usar, a gente vai usar o pó de alecrim, que é uma forma mais natural de um conservante.
A Zac fez pra gente, ela colocou na panela lá e mexeu, até ele virar aquele pozinho que tá aqui. E aí a gente vai usar também para colocar, porque como é um óleo de cozinha e a ideia é vender, a gente tem que tornar ele viável, né? Porque depois de um tempo começa a estragar. Não é por causa de ter a soda que não vai estragar, né? Então, depois de 45 dias, ele vai estar ali normal. Esse daqui que a gente não fez com o pó de alecrim, mas se ele ficar por muito tempo guardado, ele acaba estragando, acaba derretendo. Não sei se vocês já viram que quando a gente usa para lavar louça, ele fica meio gelatinoso. Isso vai evitar que ele fique. E aí uma coisa que a gente vai usar também é o óleo essencial, que ele vai vir com uma forma mais natural também de agir com a soda cáustica. Então daí a Dani tá aqui mexendo os 20 minutos. Eu vou virar só um pouquinho. Pode mexer. Tem gente que usa o mixer. Eu não... Tá vendo que ele já mudou um pouco a cor? Eu não indico por causa... Como a gente tá mexendo com soda cáustica e o mixer ele tem aquela parte de plástico mais fina, eu tenho medo de estragar. Outra coisa que vocês vão ver aí também é o álcool. Por que a gente usa o álcool? A gente mora numa cidade fria. Então, se uma pessoa mora em Ubatuba, por exemplo, lá o sabão vai ficar pronto mais rápido, porque a textura que a gente quer que ele fique é de uma textura de leite condensado, aquela textura um pouco mais grossa. Aqui a gente já não consegue chegar nisso em 20 minutos, então a gente tem que observar. Alguém tá cronometrando? Então, daí 20 minutos, se ele passar de 20 minutos e a gente não chegar na textura, a gente tem que colocar 25 ml de álcool. Certo? Daí é isso, gente. Se a gente vai ficar mexendo aqui por 20 minutos, se vocês tiverem alguma dúvida e quiser já... O álcool, eu posso usar o álcool de coco? Tem que ser o álcool 70. Seria como um catalisador? Isso, porque daí ele vai fazer com que ela fique na textura mais rápido. Aí é por isso que ele serve. Daí eu acho que a gente pode fazer uma coisa aqui, eu vou abrir pra vocês verem aqui como que a gente fez. A gente fez isso aqui já faz... Foi no mês 6. E aí tudo a gente aproveita. Aí a caixinha ela é reciclável. Então não precisa descartar ela. A gente vai pegar a hora que você vai ficar um pouco de sabão grudado aqui. Em vez de jogar fora, é só lavar que esse sabão sai. Então daí aqui, ó. Quando a gente termina de fazer e usar... Pode usar também a forma que vocês quiserem, tá, gente? Se vocês quiserem... Ah, não, quero que seja uma forma com desenho de flor, com uma coisa mais... Coração. Vocês podem usar qualquer forma de silicone, não sendo de metal. Não use de metal, gente, pelo amor de Deus. Então, ó, ela fica assim. Aí vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Vocês podem medir o sabão com a régua e fazer bonitinho, fazer o tamanho, né? Eu não sei se eu vou conseguir cortar com a... Eu acho que é melhor. Deixa eu ver se vai dar aqui, porque ele é molinho, ó. Óbvio que não vai sair bonito, né, gente? Porque eu não consigo cortar com a... E o cheiro também, eu vou passar pra vocês cheirarem por causa do óleo essencial, ele ajuda. Daí pra lavar roupa, é bom, gente. Eu quero ver a Dani fazendo sabão. Obrigado. Você quer? Esse daqui, ó, eu não usei muito óleo essencial, então vocês vão ver que o cheiro não tá tão forte. Já tem um aqui que eu usei canela e ele já tá com um cheiro mais característico. Quando a gente fala do sabão, né, caseiro, a primeira coisa que a pessoa tem preconceito é contra a soda cáustica, né? Porque ela é corrosiva, tanto que a gente está usando um material aqui, o IPI, né, de proteção. Então, quando a gente coloca o óleo essencial, né, que já junta com óleo de cozinha, é isso, vocês vão ver que tá aí, óleo mais soda é igual sabão. Então, a finalidade de usar o óleo essencial é para dar a glicerina. Então, tanto a junção do sabão e do óleo com a soda, o resultado final vai ser o sabão. E o óleo essencial vem para amenizar isso. Como ele é natural, terapêutico, ele agiliza esse processo de cura, né? Porque ele vai ficar ali no processo de cura, na parte de descanso, que a gente deixou isso aqui 45 dias.
Aqui, deixa eu ver, Dani, como que tá. O mínimo é 20 e o máximo é 45. Tá vendo que já mudou a cor, mas a textura ainda tá... Ainda não chegou no que a gente quer. Então, quantos minutos que foi, Isa? Eu vou mexer um pouco mais rápido aqui. Aí, vocês vão perceber que quando o balde tem que ser alto, porque é da temperatura. Então, quando você colocar a soda aqui dentro, vai subir uma temperatura, vai ficar quente aqui dentro. Tanto que se alguém quiser vir aqui atrás, aqui, colocar a mão, que não vai acontecer nada, mas você vai sentir que tá uma temperatura diferente. Tá um pouco quente. Se a gente tivesse colocado no começo, vocês iam sentir mais. Aí tudo isso é pra gente destinar, né, o óleo pra uma condição melhor, né? Já tem empresa que faz biodiesel com óleo, né? Se você quiser fazer um sabão líquido para você usar na sua máquina de lavar, você vai pegar e vai cortar a lasca dele pequenininha. Mais ou menos assim, daí se vocês quiserem diminuir, porque isso vai fazer com que derreta mais rápido, você vai esquentar a água, na mesma coisa, 40 graus, e vai colocar ali, ele vai derreter e vai virar um sabão líquido. Daí você pode usar o sabão líquido para lavar, colocar num recipiente um detergente, que é aquele que... Igual aqueles potinhos que a gente usa do álcool em gel, que aperta, pode colocar lá dentro, vai virar o sabão líquido, e pode usar também na máquina de lavar. Ô Dani, pode colocar nessa receita, por exemplo, galinho de alguma erva para decorar? Ou laranja? Na hora que você estiver montando. Então, a gente tem a caixa, né? Tudo... A gente fez uma embalagem aqui bem simples, né? Porque quando a gente vai vender, a gente também tem que mostrar pro cliente, né? Que não é só um sabão, um sabão qualquer, né? Então, a gente pegou papelão, isso aqui é um pedaço de papelão, e daí, normalmente, é aqueles papelão de fazer maquete, é fácil de encontrar esse papelão, né? E ele vem essa ondulação. Aqui a gente usou papelão e o sisal, fez ali, lógico que vocês podem fazer bem melhor, né, gente? Inventar aí, usem a criatividade de vocês. E aí, a hora que vocês forem fazer, então... A parte, igual a Carol falou, da laranja, quer colocar uma lavanda, quer colocar um alecrim. Vamos lá, vocês fazem com óleo essencial de alecrim. Quer dar um charme a mais no sabão para fazer. Então, você faz uma camada de sabão, coloca um alecrim. Coloca a camada de sabão, coloca o alecrim. Daí, na hora de cortar, ele vai sair, né? Tudo isso vocês vão ter que deduzir ali na hora de colocar o sabão de vocês. Normalmente, tem umas pessoas que elas compram umas caixinhas de madeira ou de silicone. E aí elas colocam o sabão ali e colocam as plantas por cima, né? A folhinha seca. Então, a lavanda, o alecrim, a laranja tem que estar seca, desidratada. Não pode colocar ela, fresca. Entendeu? Canela pode colocar também. A canela é legal, você, quando for fazer a embalagem... Você colocar a lavanda por fora, fazer uma... Porque a ideia é reutilizar o que tem em casa, né? Não você ter que pegar e comprar plástico, comprar alguma coisa da internet para poder fazer a embalagem. É usar o que você tem em casa. Então, você pode usar o TNT, por exemplo, que a gente tem bastante em casa. Ele não é reciclável, né, o TNT. Mas dá para fazer umas trouxinhas, por exemplo, do TNT. E igual... Como que é o seu nome? Selma, ela falou do sabonete menorzinho, né? Dá pra fazer umas trouxinhas e colocar com óleo essencial pra ficar dentro do guarda-roupa, pra dar cheiro na roupa. Então, não precisa necessariamente, no resultado final, ser só o sabão. Ser só o sabão. Fazer outras coisas. Então, igual a moça do Sebrae tava falando aqui, tem hora que a gente tem que ser criativo, né? Que tem, tipo, a gente fica vendo que hoje em dia as vendas são tudo da internet. Às vezes você fica assim, nossa, eu vendo a mesma coisa que a Maria vende. Só que todo mundo tem uma diferença, né? Às vezes você vai vender a mesma coisa que ela, só que você vai ter uma coisa diferente. Então, você pode ter um jeito de fazer o sabão diferente, uma textura diferente, fazer ele colorido, fazer ele com... Tem umas pessoas que fazem... ele de 2 cores, daí vocês podem usar o corante, tem um corante que é próprio para sabão,
Daí vende na internet também, vocês colocam lá. Não usa alimentício, porque senão vai estragar o sabão, porque ele não vai durar tanto tempo. Tá bom? Qual a durabilidade dele? Uns 6 meses. Uns 6 meses. Por causa dele ser já com óleo de cozinha. O alecrim, né? O pó de alecrim, ele vai aumentar isso. Então, eu dou em base de 6 meses pra você ter uma base de colocar a validade ali, pra você poder falar pro seu cliente de quanto que você tá vendendo. Então, colocar ali a produção. Porque, normalmente, quando a gente faz e é caseiro, as coisas duram menos tempo, né? Então, 6 meses, 7 meses. Mais que isso. Oi? Deu 20 minutos? Aí. Ó, a Dani tá animada. Vocês acham que tá na textura de leite condensado? Não tá, né? Então, a gente não vai mexer mais os 20 minutos. O que a gente vai fazer? A gente vai medir 25 ml de álcool. Aqui, 20. Esse. Deixa eu ver. Aí, vocês não vão colocar... Deixa eu esperar aqui. Não coloca os 25 ml de uma vez, tá? Porque a gente tem que observar a textura que ele vai chegar. Então, a gente não vai virar de uma vez, porque senão, o que vai acontecer? Ele vai endurecer de uma vez. Aí, vocês não vão conseguir colocar dentro da caixa. Por que eu sei disso? Porque eu já fiz isso. Vai colocando de pouquinho. E aí, lógico, quando estiver sozinho, vocês mexem com uma mão e com a outra. Aí, gente, a gente tá vendo aqui, ó, que ela já tá mudando, ó. Você tá mexendo, vocês estão vendo que a textura dela já tá mudando, né? Ah, não, já mudou. Já mudou, né? E lembra, gente, usa máscara, pelo amor de Deus, porque quando você coloca o álcool também sobe o nariz. Deixa eu ver se aqui se... Então, ó, aqui ainda tá... Pode pôr mais... Pode... Mais um pouquinho. Aqui, gente, isso aqui que tá acontecendo é por conta da neblina. Então, a gente tá, tipo, tá frio, a cidade é fria e daí tá neblina ainda. Então, a textura, ela tem que ficar bem grossinha. Ah, uma coisa que também não indico usar, gente, é o formol. Não usa formol. Porque tem pessoa que troca a soda cáustica pelo formol. Não usa o formol. Porque ele não vai virar o sabão, ele vai fazer a mesma coisa, só que ele não vai chegar a virar o sabão como acontece com a soda cáustica. Então não uso formol. Quem falou isso pra minha mãe foi a minha mãe que falou pra mim, que ela, quando era mais nova, minha avó fazia com formol, mas não faz. Que daí eu procurei e não... Ó, ainda, tá vendo que já tá... Pode jogar. Vocês têm que ter paciência igual a Dani, gente. Tem que jogar de pouquinho, que ela tá... Pode jogar mais. E aí joga e mexe bem pra ver a textura, porque às vezes não muda, vai ficar do mesmo jeito, por causa de tá frio. Ó. Agora deu. Ó, gente. E vocês veem que fica igual ao leite condensado mesmo. Por isso que é doce de leite também não parece doce de leite? Depois, quando seca, ele vai ficar clarinho assim. Vai ficar claro. A tendência dele é ficar... Daí depende, isso também, depende do óleo que você usar. Se você usar um óleo mais claro, ele vai dar o resultado final mais claro. Se você usar um óleo mais escuro, ele vai dar o resultado final com óleo mais escuro. Mas a tendência é dar uma clareada. Aí, agora a gente vai pro resultado, aqui a gente vai cortar daqui a pouco. Como a gente chegou na textura, que usou o óleo e tudo, aí o bom, ó, você viu, a gente colocou os 25 ml, que é a base, mas ainda sobrou. Então, tudo é o teste, né? Vocês vão ver, se tiver um dia muito frio, igual que foi junho e julho, tem que usar os 25 ml direto.
Aí agora a gente vai usar, então, o óleo essencial e o alecrim. Então, o óleo essencial, como eu já disse, ele vai vir para incluir com a soda e com o óleo de cozinha. E o pó de alecrim, ele vai vir para fazer a de conservante. Então, de forma mais natural. Aí a Dani vai escolher qual ela quer usar no sabão que ela fez. A gente tem deixa eu ver aqui, de cravo, de cedro e o alecrim. A Dani escolheu de cravo. Aí pode ser qualquer marca, gente. Vocês encontram na internet, tem na botica. Como eu falei pra vocês, aqui ó, vocês vão olhar, olha aí depois no vidro, vai estar 10 ml. Só que a gente tá pedindo que coloca 30 gramas, certo? Só que aqui, pra 1 ml, são em média 25 gotas. Então aqui no nosso a gente vai usar em torno de 30, 35 gotas. Aí ela vai ficar com cheiro de cravo. Daí depende do óleo, o que a pessoa usou, tudo isso vai influenciar pro resultado final. Às vezes você coloca 35 gotas, vai ficar com um cheiro leve de cravo, não vai ficar com um cheiro forte. Agora, se a pessoa usou um óleo uma vez só e já trouxe para fazer o sabão, por exemplo, já vai pegar o cheiro do óleo essencial mais rápido. Então, a gente vai usar 35 gotas. 35. Eu não sei fazer número tá certo? Não sei fazer, tá, gente? Aí você vai virar igual remédio. E aí, segura. E aí você vai bater aqui, ele demora um pouquinho pra cair. Ele demora pra cair, gente, tá? Aí, ó. Aí, gente, depois que vocês colocarem as 35 gotas, vocês misturam bem. Depois vocês vão ver que já vai subir o cheiro. Aí é a mesma coisa. A Dani tá mexendo ali pra gente, minha ajudante. E aí a gente vai medir agora 10 gramas de pó de alecrim. Então é a mesma coisa, vocês vão colocar aqui, ligar a balança. Coloca aqui o utensílio que vocês vão usar. Vou usar a tampinha da... Tira ali. Depois vocês conversam com a Isadora, porque ela que foi a que fez isso pra não ter que comprar. Tá, gente? Vocês conversem com ela. Então, gente, isso aqui, ó, certo? Pra usar. A gente vai vir e colocar aos pouquinhos também. Sempre, tudo que for colocar no sabão, coloca de pouquinho. Não coloca de uma vez, tá? Esse pozinho, eu peguei o alecrim ali da nossa agrofloresta e eu esquentei ele numa panela, coloquei só ele. Aí eu fui secando ele, depois eu fui só macerando ele. Ele veio um pozinho. Aí eu peneirei, né? Legal. Aí aqui, enquanto a Dani tá ali misturando, vou ver se eu consigo cortar aqui a caixinha. Vocês podem usar, igual eu falei, pode usar potinho diferente, quer usar o de manteiga também pra ele sair daquele jeito. Usa a criatividade, só garrafa PET. Aí o legal é você sempre fazer, ó, aqui tá já lavadinha, joga o restinho da água. O legal é sempre colocar a data na caixa. Ou no que você vai fazer. Coloca uma etiqueta ou escreve de caneta permanente para você poder contar os 45 dias. Porque às vezes você vai ver, eu coloquei lá de 20 a 45 dias. Deu 20 dias, você vai amassar lá. Tem um aqui dentro, acho que tá ali dentro, Zé, você pega pra mim. Que a gente ficou apertando, ficou com a marca de dedo ali. Porque a gente ia e via se tava no resultado final. Então aqui, cortamos a caixinha, tira o restinho do óleo, a gente vai colocar aqui e a gente vai virar agora. Vocês vão ver como que tá. Ó. Aí. Tá vendo?
Esse é o nosso resultado final do sabão. Daí, ó, se você colocar nessa textura, ele vai facinho, ó. É a quantidade certinha da caixinha? Às vezes dá, às vezes não. Eu acho que essa aqui vai dar. Tá perguntando se pode raspar. Pode. Gente, quero ver vocês comprando o sabão da Dani, hein? Aí, antes de raspar tudo, vem... Opa, peraí. Deixa eu colocar aqui por causa da... E dá aquela... batida aqui, porque às vezes ele fica engruvinhado aqui no meio. Aí uma coisa legal também é aquelas espátulas de silicone, sabe? Que daí você consegue raspar todo o fundo do balde sem desperdiçar o produto. Gente, daí esse então é o resultado final do sabão. Esse daqui então, como eu já disse, ele é um sabão que ele não é indicado para uso de tomar banho. Pode lavar a mão, só não indico passar no corpo. Aí, ó, você ajeita. Se você quiser passar até a colher por cima, pra dar aquela ajeitadinha nele, ficar mais... E ele vai ficar desse jeito. Depois de 45 a 25 dias, de 20 a 45 dias, ele vai ficar desse jeito aqui. Esse aqui vai ser o resultado final. Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, espero que vocês tenham gostado. Espero que eu saiba, que eu, consegui passar pra vocês tudo. E é isso, agradeço a Carol pela oportunidade, o pessoal do parque, a Sabesp, por isso. E eu fiquei feliz que a Dani vai vender o sabão. Vai vender o sabão, né, Dani? Então tá.